Nesta segunda aula do videocurso de Mentoring da 3D1, eu quero fazer um exemplo para mostrar como é simples e prático iluminar com Mentoring no 3ds Max. Iluminação em si não é mais um gargalo como antigamente. Depois que configura o Gamma, passa a usar controle de exposição, materiais fisicamente corretos e geometria em escala real, a iluminação funciona de forma praticamente automática, igual na realidade, se trabalhar apenas com luzes fotométricas e usando intensidades reais nelas. As luzes ficam aqui no painel Create Lights. Hoje as fotométricas estão na primeira posição. Antigamente, nas primeiras versões do programa, nem havia as fotométricas, apenas as Standard. Se eu não me engano, foi no Max 5 que adicionaram as fotométricas, quando o antigo Lightscape foi transformado no sistema de Radiosity e integrado aqui no 3ds Max, para funcionar como um método de GI para Scanline, o render padrão do programa. Eram várias fotométricas antigamente. Depois da reformulação, se eu não me engano, no Max 9 ou 2008, se reduziu para apenas duas. E, na verdade, poderia ser apenas uma, porque uma se transforma na outra. A Free é a luz livre, a luz que funciona como um ponto. Clique nela para você ver aparecer esta mensagem, pedindo para colocar o controle de exposição. Sempre tem que adicionar o controle de exposição. Então, já na primeira luz que você adiciona na cena, ele dá esta mensagem para você não esquecer. Mas como no nosso caso é apenas um teste, clique em não. E pela Viewport Top, aonde você clicar, a luz será gerada. Ela funciona como um objeto. Você pode mover normalmente para qualquer lugar, mas ela não aparece no render. A não ser que você peça para ela aparecer, mas não é adequado como vamos estudar mais para frente. A luz target, a única diferença é que ela tem um foco. Clique nela para você ver. Novamente vai aparecer a mensagem do controle de exposição, vamos clicar em não. E você clica um pouco mais acima da área que deseja iluminar e arrasta para apontá-la, gerando o foco. O foco é justamente este ponto que você pode apontar a luz e quando está com a luz selecionada, ela gira em torno do foco. Mas uma se transforma na outra. Se você for no painel Modify, o primeiro menu, o primeiro parâmetro é justamente o foco. Quando você desliga, ela vira uma luz free. E na luz free, se você ligar, ela ganha o foco. Delete as duas luzes e volte no painel Create. Você verá que ainda tem a Sky Portal, que é uma luz especial do Mentoring, usada como um funil. Ela captura toda a iluminação do exterior e projeta para dentro dos ambientes. Ela é colocada em janelas e aberturas para o exterior. Além destas, ainda tem o sistema Daylight aqui no System, que também é fotométrico. Não confunda com o Sunlight. O Daylight é o sistema mais completo, e ele conta com as luzes MR Sun e MR Sky, que simulam o Sol e a iluminação da cúpula do céu. Clique no Daylight para você ver, também aparecerá a mensagem do controle de exposição, porque não adicionamos ainda. E assim você pode clicar na Viewport. Novamente cliquei em não na mensagem do controle de exposição, porque é apenas um teste. E agora você pode clicar na Viewport Top e arrastar para criar o compasso. Assim que você solta, aparece a mensagem para adicionar o Physical Sky, que é o shader que simula a cúpula do céu. No caso, não vamos usar porque é apenas um teste, mas quando for para valer, sempre tem que clicar em sim. E depois que você clica ali em sim, no nosso caso não, a luz fica presa aqui no mouse. Conforme você arrasta o mouse, você define a altura da luz. Depois que tiver definido, clique em qualquer lugar e a altura ficará travada. E no Modify e no Motion, você tem os controles para ajustar dia, hora, mês, ano e posição global, porque ele é um sistema de simulação de iluminação global. Você pode posicionar em qualquer lugar do planeta. Posicionar o Sol para simular o Sol em qualquer lugar do planeta. Mas além destas luzes que eu citei, vamos deletar o Daylight, ainda é possível trabalhar com a técnica fisicamente correta usando
a luz standard Skylight, quando deseja fazer iluminação baseada em imagem. Vamos ver tudo isso em detalhes e muito mais durante o curso, mas é importante começar a guardar as regras para manter a cena sempre fisicamente correta. Então, as luzes que usamos é a Skylight, o Daylight e as fotométricas. Mesmo aqui aparecendo MR área, não usamos. Isso daqui é para iluminação artística. Vamos ter um capítulo sobre isso e você poderá entender melhor. Quando você faz as configurações aqui do switcher, sempre que você criar o Daylight, ele já estará com as luzes MR Sun e MR Sky. Se você acessar o Modify, você verá que está com a MR Sun e a MR Sky. Ele tem outras luzes que pode ser usado com os outros renders que estão no programa, como o Scanline, o Radiosity e o Light Tracer. No caso, sempre vamos usar a MR Sun e a MR Sky. Antes de abrir os arquivos do curso, precisamos configurar a pasta de texturas para o 3ds Max sempre encontrar as texturas utilizadas. É bem simples, basta copiar a pasta do seu DVD, a pasta texturas que está dentro do seu DVD, para qualquer lugar no seu computador. Depois você acessa o menu de customização, configurar os caminhos dos usuários, e aqui nos arquivos externos, clicando em Add, você pode escolher aonde está a sua pasta de texturas. Não deixe a pasta no DVD. Obrigatoriamente precisa estar no computador para o 3ds Max sempre encontrar as texturas. Então, colocando a pasta texturas, a pasta arquivos você não precisa, você pode ler os arquivos Max direto do DVD e depois salvar no seu computador a partir do Max. Mas a pasta texturas é importante que você copie, em seguida você vem aqui e adicione este caminho da pasta texturas, habilitando aqui as subpastas para ele também pegar os arquivos IS e HDR que estão no DVD. E assim, sempre que abrir um arquivo, ele vai procurar as texturas nessas três pastas e vai encontrar. Clique em OK. Assim, o caminho das texturas está gravado. E todos os arquivos que você abrir não vai dar nenhuma mensagem de que faltam as texturas. Agora sim, clique em Open e abre o arquivo que está na pasta Arquivos, Aula 2, Exemplo Interno. O nome do arquivo é Exemplo de Render Interno. Como pode ver, é uma cena bem simples, ideal para estudo. Muitas vezes as pessoas querem estudar usando cenas complexas quando está começando e isso dificulta muito, pois o render começa a demorar e desanima a pessoa. É muito melhor estudar com cenas simples para ver o resultado logo e modificar as configurações para realizar os testes e entender como o recurso funciona. Não vale a pena querer começar fazendo uma sala cheia de luz spot embutida, colocando 500 luzes na cena. Porque cada luz a mais na cena são mais rebatimentos, é o cálculo do GI, é o cálculo de sombra, é o cálculo dos reflexos, aumenta o tempo de render. Então, para estudar, use apenas o mínimo, use o recurso necessário que você está querendo estudar. Não encha a cena de um monte de coisa. Quando estiver bom, aí você pode fazer uma cena mais complexa, porque qualquer problema que der, você sabe o que é. O ambiente foi modelado no 3ds Max, as paredes foram feitas com wall, a janela é a janela padrão do Max, a window normal, a porta também, o piso é um box, o teto é um box, o rodapé foi feito com o modificador sweep, usando um retângulo e um perfil, o quadro é um box, a moldura foi feita também com sweep, os livros eu modelei, a cadeira é da nossa biblioteca da 3D1, biblioteca número 7, que tem 86 cadeiras diferentes, 40 e poucas mesas, aparadores, são 150 móveis, todos modelados detalhadamente com materiais realistas aplicados para o Mental Ray. O abajur eu modelei a estrutura
e criei o tecido no Marvelous. O mesmo da poltrona, eu modelei a poltrona básica no Max e criei o tecido no Marvelous. O tecido no pé da cadeira eu criei com o modificador Cloth normal do Max, porque seria difícil fazer esta simulação envolvendo dois objetos animados para serem posicionados e amassarem os tecidos no Marvelous. É mais fácil fazer aqui com o Cloth do Max. Então não tem nada demais. A única coisa que é muito importante é a geometria estar bem fechada, sem aberturas, sem lugares onde a luz pode vazar no teto ou no piso, ou nas aberturas de portas e janelas, entre as paredes. Não deixar um objeto entrando dentro do outro, posicionar corretamente a altura deles no piso, para ficarem apoiados no chão e a sombra aparecer correta. Ou seja, basta ter uma geometria de boa qualidade. É muito importante que a geometria seja bem feita e muito detalhada para obter imagem realista. Porque você colocar um objeto facetado, um objeto que demonstre que é 3D, ou deixar partes da cena com defeitos na geometria, mesmo que você aplique materiais fisicamente corretos e ilumine perfeitamente, a imagem não vai ficar boa. Pelo menos não vai ficar realista, mesmo que a luz esteja realista. Então, o mapeamento das texturas também é muito importante, materiais fisicamente corretos é muito importante, e uma geometria bem feita e detalhada também é muito importante. Neste exemplo, a geometria está em escala real, usando as configurações de unidades que expliquei na primeira aula. Todos os materiais da cena são Arkham Design e estão configurados para a técnica fisicamente correta. Isso é o mais importante de tudo. E teremos vários capítulos apenas sobre materiais, pois são os materiais fisicamente corretos que fazem a diferença. Não pode usar de forma alguma os materiais standard, não existe mais. Então, o material aqui standard é o material que eu estou falando, não tem nada a ver com o blend, você pode usar o multi-object, não tem problema. Não pode usar os materiais standard, ray trace e architectural. Os materiais ideais são o Arkham Design. Pode usar todos os materiais da Autodesk, apesar de serem muito presetados. O ideal é que você aprenda a configurar pelo Arkham Design, assim você pode criar qualquer material que quiser, quase qualquer material que quiser. Os outros que não dá para criar perfeitamente com o Arkham Design é o Subsurface Scattering, conhecido por SSS, e temos eles aqui. Você pode usar com esta técnica, vamos aprender, e também o Carpaint, que é para simular pintura metálica, eletrostática igual de veículo. Além dos materiais especiais aqui, como Mate Shadow, que também vamos estudar. Mas o material standard, ray trace e architectural não existem mais, porque eles não respondem corretamente à iluminação. E não tem nenhuma outra configuração, é um arquivo novo padrão com geometrias e materiais Arkham Design aplicados. Vamos renderizar para ver como fica, mas antes, acesse a janela de render. Você pode também teclar F10 e na aba Global Illumination, desligue o Final Getter, que ele vem habilitado por padrão, apenas para fazer um render puro, sem nenhum efeito de iluminação. Não tem nenhuma luz na cena, por causa disso, o Max deixa ligado as luzes de serviço. Renderize e veja. É uma imagem sem iluminação nenhuma, mas tem a luz de serviço do programa que fica habilitada, ela não gera sombra, mas ela aparece nos reflexos, como você vai ver em alguns lugares aqui, por exemplo, e você vê a imagem, então, apenas com materiais e as luzes de serviço. Para desligar a luz de serviço, eu teria que criar uma luz na cena. Como é apenas um teste, eu vou clicar aqui em não novamente e vou criar uma luz free na cena e desligá-la aqui
no ON. Mas se eu renderizar agora, ficará tudo preto, porque agora realmente não tem luz nenhuma na cena. Então veja que fica tudo preto. Podemos cancelar, deletar essa luz de teste e partir para a iluminação de verdade. Então, como vamos fazer uma iluminação diurna, vamos criar o Daylight aqui pela vista top, para o sol entrar por esta janela. Acesse o painel System, clique no Daylight, agora é para valer, coloque Yes, para ele criar o controle de exposição, e próximo da janela, aqui dentro da sala, clique e arraste para criar o compasso. Solte, ele vai pedir para criar o Physical Sky, sempre clique em Sim, e a luz está presa no mouse, como no teste anterior. Defina uma altura que não seja aqui tão baixo, para ficar mais fácil de selecionar. A altura, na verdade, não importa. E clique em OK. Você não precisa fazer nenhuma configuração nessa luz. É tudo praticamente automático. A única coisa que você precisa fazer é definir aqui o horário que você deseja. Então aqui está ao meio-dia, você pode colocar 4 horas, você pode mudar o mês do ano. Eu vou escolher aqui o mês do meu aniversário, então, o dia do meu aniversário e 2014. E vamos colocar aqui numa posição mais próxima da gente. É só clicar no Get Location e escolher aqui América do Sul. Você pode clicar em várias áreas aqui, que ele vai dar algumas do Brasil, como Brasília, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu vou clicar aqui em OK e ele posicionou o céu, ou seja, ele posicionou o Sol de acordo com a posição correta em São Paulo. Agora eu posso definir aqui a hora e posso ajustar com o norte, conforme a minha preferência, clicando no compasso e movimentando. Assim você posiciona o Sol exatamente como ele deve ser no terreno em que você está criando o ambiente. A qualquer momento você pode selecionar as luzes do Daylight e no painel Motion, este da rodinha, você tem acesso ao controle do horário, do dia, mês e ano e o Get Location, assim como também a escala orbital que foi definida inicialmente pelo mouse, você pode depois modificar à vontade aqui. As configurações das luzes estão aqui no Modify, mas você não precisa fazer nada se é um dia de céu claro e aberto, que é o nosso caso. Por fim, basta criar as Sky Portal nas aberturas, nas janelas. Então vamos criar aqui pela vista front, é só clicar no ícone da Sky Portal e clicar num dos cantos da janela, arrastar até outro canto. Não precisa ser certinho, é melhor que fique um pouco maior do que um pouco menor. Olhando aqui pela vista top, você vê que a seta dela está apontada para o lado contrário, então podemos rotacionar para ficar na posição certa. Ainda teria a opção de você reverter aqui o fluxo aqui, mas rotacionando ela também fica na posição certa e depois é só arrastar para próximo da janela. Também não precisa modificar nenhuma configuração dela, já está pronto por padrão. Como eu disse, a Sky Portal funciona como um funil. Como estamos aqui com a câmera no interior do ambiente, você pode imaginar como é difícil para esta luz emitir milhares de raios e alguns poucos conseguirem atravessar aqui a janela para rebater dentro da casa. No caso, como estamos trabalhando, criando GI com Final Getter, o caminho é inverso, os raios partem da câmera, rebatem pelo ambiente, saem pela janela e acertam a luz. Mas dá na mesma. É difícil para o render fazer isso porque exige muitos raios para que alguns poucos consigam atingir o objetivo. Para evitar isso, que inventaram a Sky Portal e ela tem outras utilidades, mas a principal é funcionar como esse funil da iluminação vinda do exterior.
Pronto, a iluminação da cena está configurada, se é que pode-se dizer assim, já que não configuramos nada, apenas criamos as luzes e posicionamos na cena. A única outra coisa que precisa configurar é a exposição da câmera, que é quem bate a foto, igual acontece na realidade. E para fazer isso, você pode acessar aqui pelo menu Rendering Environment ou teclando 8, ambos abrem a mesma janela. E logo na primeira posição tem aqui o Physical Sky, que foi criado, que foi aplicado aqui automaticamente na segunda mensagem que deu o Daylight, quando criamos o Daylight. Como eu disse, o Physical Sky gera a cúpula do céu criada pela atmosfera da Terra. Então, ele calcula automaticamente a cor e a intensidade do céu de acordo com a posição da luz do Daylight. Quando a luz se aproxima do horizonte, o céu começa a ficar alaranjado e o sol fica mais fraco. E quando a luz está bem no topo da cena, o céu fica azul claro e o sol fica mais forte. Vamos estudar tudo isso em detalhes no capítulo sobre o Daylight. Logo abaixo tem o controle de exposição, o controle de exposição fotográfico do Mental Ray, que foi aplicado na primeira mensagem quando criamos o Daylight. E aqui abaixo tem os parâmetros do controle de exposição, que vamos estudar também em detalhes no capítulo sobre controle de exposição, mas mesmo que você não saiba nada, mesmo que você não conheça nada, mesmo que você não estude nada, e mesmo que você não entenda nada de fotografia, você consegue configurar isso daqui até de olhos vendados, porque é a coisa mais simples do mundo. Primeiro que ele já traz presets aqui, e segundo que tem aqui um preview para você ver o ajuste em tempo real. Então, por padrão, ele colocou aqui o preset Outdoor, quando criou o Daylight, porque ele imaginou que seria uma foto numa área externa. No nosso caso, não é uma área externa, é indoor, então escolhemos aqui o preset Indoor Daylight. Ele trocou o EV para 10 e podemos ver aqui no preview para ver se 10 está bom, porque 10 é apenas uma base, pode ser um pouco mais, um pouco menos, de acordo com as condições de iluminação da cena. Mas para ver corretamente aqui no preview, precisamos configurar o render. Então, por enquanto, deixe aqui do jeito que está e acesse a janela de render, Render Setup, que pode ser por este ícone ou também teclando F10. Na aba Global Illumination, antigamente, nas versões anteriores, Indirect Illumination, você tem aqui o Final Gather, que desabilitamos, então vamos voltar a habilitar. Por padrão, aqui está no Custom. Por padrão não, nesta cena está no Custom, porque ela foi salva no Max 2010, e no Max 2010 o Interpolate vinha com 50. Agora o padrão é 30. Então, se você quiser arrastar a barrinha aqui para o Draft e ficar com 30, não tem um menor problema. É apenas um detalhe. Em qualquer versão que você tiver, pode colocar aqui no Draft, que ficará correto. O máximo que vai usar é o Low. Não vai usar Medium, High, nunca. No Draft fica ótimo. Às vezes o que precisa fazer é aumentar um pouco o Interpolate. Mas vamos renderizar com tudo no padrão para você ver, colocando o preset aqui no Draft. A única configuração que precisa fazer é o Diffuse Bounces, que define os rebatimentos da luz. Então está com 0. Para interiores, o ideal é entre 4 e 7, como já fala aqui no pop-up. Vamos colocar 4, que é o valor mínimo, então não configuramos nada, apenas colocamos aqui no Draft, que já estaria por padrão, e colocamos 4 no Bounces. Agora podemos clicar aqui no Preview e ver se o valor que ele escolheu aqui para a gente pelo preset, o valor de 10 no EV, ficou adequado. Assim aparece a imagem de exemplo, lembrando que sempre deve estar com a viewport da câmera selecionada antes de clicar no Render Preview. Se estiver com outra viewport selecionada, ele vai renderizar esta outra viewport, não a viewport da câmera. Voltando para o Preview, se você modificar aqui o valor do EV, aumentando, escurece a imagem, diminuindo, clareia a imagem. O preset 10 parece adequado, de repente um pouco subexposto, então vamos baixar um pouquinho para aumentar a exposição e deixar a imagem mais clara. Vamos testar ver se com 9 fica bom, se não, passamos para 9,5. Não precisamos fazer mais nada, podemos renderizar a imagem. Eu vou pausar e volto no final. E a imagem está pronta,
renderizou em menos de 4 minutos, como você pode ver aqui embaixo, e ficou com aspecto realista. Se você notar algumas pequenas manchas circulares aqui nesta área, é justamente o que eu havia falado aqui de Interpolate. Colocando 60, 80, certamente estará resolvido. Aí a barrinha muda para o Custom. Este é o método mais simples, mas é eficaz e oferece bom resultado. Você pode perceber também que não é uma imagem com qualidade final. Você nota pequenos pontilhados aqui no abajur, um serrilhado aqui na cadeira, um pontilhado aqui no reflexo, na área escura do piso. Isso é a falta de anti-aliasing, que é a última coisa que precisamos configurar em qualquer render para gerar a imagem final. O sistema de anti-aliasing fica na aba Render, está no primeiro menu, no Sampling Quality. Haverá uma pequena modificação aqui para os usuários acima do Max 2014. Nas versões anteriores não havia esta listinha aqui para definir os modos de sampleamento. Eles eram definidos aqui embaixo. Vamos ver isso em detalhes no capítulo próprio de Anti-Aliasing. Mas como a cena foi salva no Max 2010, todos vão estar com o Classic Ray Tracer, que é o que eu sugiro, é o que eu indico para a maioria das situações. A partir do Max 2014, por padrão, vem o Unified, que é bom em certos casos, como Motion Blur. Na maioria das situações, eu indico o Classic. Desta forma, temos acesso aqui aos parâmetros mínimo e máximo, que é a quantidade mínima de sampleamento por pixel e a máxima. Eu vou colocar 1 e 16. Não são valores obtidos por magia. Eu sei que são esses valores porque sempre são estes valores. No máximo, numa cena onde tiver linhas muito finas e aparecerem serrilhadas, você vai usar aqui 4 e 16. Se nem assim resolver, então é porque a imagem está em baixa resolução. Você precisa renderizar num tamanho maior para que as linhas não fiquem serrilhadas. As linhas são finas demais para serem reproduzidas naquela resolução. Não adianta passar disso daqui, que não vai adiantar muito no resultado final da imagem e vai aumentar bastante o tempo de render. No nosso caso não temos linhas finas, então vamos usar 1.16. Por fim, você só precisa definir também o filtro que será usado no sampleamento. No capítulo de Anti-Aliasing vamos estudar cada um deles detalhadamente, mas basicamente o box ele é usado para Preview, é o mais rápido, e do Gauss ao Lanczos, que são usados em produção, o Gauss é o mais blur, o mais borrado, e o Lanczos o mais sharp, o mais nítido. As pessoas que trabalham com maquete possuem a inclinação de sempre querer uma imagem super nítida, o mais sharp possível. Porém, fotografia real não é assim. Fotografia é bem suave, e imagem de vídeo é mais ainda. Portanto, eu sugiro que nunca use o Lanczos. No máximo o Mitchell, que era muito usado antes, quando a televisão era em SD, antes do padrão de hoje em HD, e hoje que é em HD, usa-se mais o Triangle e o Gauss, devido à resolução muito mais alta. Então, para imagens renderizadas em grandes formatos, é mais indicado ainda que você use um filtro um pouco mais blur, para ficar bem suave e mais fotográfico. Sendo assim, vamos ficar com o Triangle. Desta forma, já podemos renderizar a imagem final. Porém, tem um pequeno detalhe. Veja esta área de alto brilho aqui. Quando isso acontece na realidade, e é comum acontecer, muitas vezes por aí as pessoas reclamam de imagem que tem algum estouro de iluminação, mas o estouro de iluminação é comum, natural e realista. Acontece em fotografia, acontece naturalmente. Não pode estourar demais, é óbvio. Aí é o famoso queimar o filme. Você estourou a imagem, ficou toda branca. Mas pequenos estouros de luz acontecem normalmente em foto e é comum. Aqui na janela podemos notar que a luz está estourando um pouco devido à forte incidência do sol. Quando isso acontece em fotografia, ocorre também um efeito de lente que comumente chamamos de glare. Existem vários outros nomes por aí que são variações deste efeito, como glow, bloom, e vamos ver tudo isso em detalhes no nosso videocurso. Mas por enquanto,
Podemos aplicar nesta imagem o glare para criar a difusão desse brilho aqui e tornar a imagem mais realista, porque no Mental Ray é muito fácil fazer isso e já é praticamente automático. A única coisa que importa é que a imagem esteja bem iluminada e com a exposição adequada. O glare fica aqui mesmo na aba Render, dentro do menu Camera Effects do grupo Camera Shaders. Basicamente seria só você clicar aqui no Output. Mas o ideal é que a gente também aplique um filtro no glare para que ele simule o efeito de uma lente real de câmera. Então, tecle M para abrir o Material Editor, arraste aqui para o lado e escolha uma esfera vazia, arraste o glare para a esfera vazia e na mensagem de instância, escolha instância. Não precisa mexer em nada, é só você clicar aqui no Strake para criar o filtro, que já está aplicado por padrão aqui. Se você quiser melhorar, pode colocar 1024 na resolução para ficar com mais qualidade. Apesar do parâmetro aqui chamar qualidade, ele é um misto de qualidade com sensibilidade. Conforme você aumenta, fica também mais sensível. Podemos fechar a janela e renderizar a imagem final. Novamente eu vou pausar e volto no final. A imagem está terminando de renderizar, você vê que o render ocorre normalmente e o efeito de glare é gerado apenas no final, baseado nos pixels intensos da imagem. Veja, agora o glare foi criado, difundindo o brilho da área intensa onde incide o sol e deixando a imagem mais realista. Não precisa de nenhuma composição no Photoshop, a imagem sai pronta e realista do render. Veja também que o Mental Ray não tem nenhum problema com modificação de resolução, podemos aumentar a resolução da imagem e renderizar que o resultado será o mesmo, sem precisar modificar nenhuma configuração, apenas levará mais tempo porque terá mais pixels para calcular. Eu vou salvar esta imagem na sua pasta Arquivos do DVD Aula 2 Final, com o nome Exemplo Interno Diurno, e também vou salvar a cena com o mesmo nome na pasta Final, com o sufixo final, para você usar como referência. É tudo tão simples no Mental Ray que, se a cena estiver bem configurada, você pode alterar a iluminação para horários diferentes do dia facilmente, sem precisar mudar material e nem configurações de render, no máximo ajustar a exposição. Vamos fazer esse teste. Eu vou deletar o Daylight, poderia até deixá-lo aí e ainda criar céu noturno, mas o exterior não aparece aqui na janela e veremos isto depois no capítulo próprio de Daylight. Agora, apenas para este teste de render noturno, vamos deletá-lo, delete também a Sky Portal, e voltamos a ficar sem nenhuma iluminação na cena. Então, para simular a iluminação artificial, basta criar luzes fotométricas com intensidades compatíveis com luzes reais e ajustar a exposição. As luzes estão aqui no Lights, como você sabe. Vamos criar uma Free Light. É só clicar no centro da cena e depois, pela vista lateral, mover para cima, próximo ao teto, e acessar o Modify para ajustar as configurações. Basicamente são 3 parâmetros. Primeiro de tudo, você sempre precisa habilitar a sombra aqui no On e verificar se realmente está com Ray Traced Shadows, que é a sombra usada pelo Mental Ray. Em alguns casos, você pode querer modificar aqui a distribuição da luz para Spotlight, para IES, como vamos tratar no capítulo só de luz, mas como queremos uma luz esférica nesse exemplo, esta opção está ótima. Mais embaixo a intensidade, que deve ser setada em lumen, candelas ou lux. É muito importante usar intensidades realistas. Eu sei que estamos acostumados caseiramente a medir luz de forma radiométrica, em watts, mas o programa e iluminação profissional de foto e vídeo trabalham com a intensidade de forma fotométrica, que usa candelas, lumen ou lux. No capítulo de luz vamos entender tudo sobre esta questão de unidades e vamos estudar todos os recursos das luzes. Mas por enquanto, você precisa saber apenas, para ter uma base, que uma luz de 100 watts
é equivalente a mais ou menos 150 candelas. Então vamos simular uma luz de 100 watts aqui neste ambiente, que é um ambiente de 3x3, e uma luz de 100 watts tem que iluminar perfeitamente. Por fim, a única coisa que você precisa ainda fazer é definir a forma da luz. Como queremos uma luz esférica, vou escolher aqui esfera e você pode definir o raio. Veja que aparece aqui na viewport o tamanho do raio e não pode deixar a luz penetrar outras geometrias. Vamos por 8, então, uma luz de 16 centímetros de diâmetro. E agora, como temos menos luz na cena, provavelmente a exposição não ficará adequada. Então, selecione a vista da câmera e clique no Render Preview. Veja que, além de ficar escuro, ainda tem luz vindo do exterior. O que é isso se deletamos o Daylight e a Sky Portal? É o shader Physical Sky que está aqui no Environment. Então, clique com o botão direito, escolha Clear e desabilite o Use Map. Novamente Render Preview. Pronto, agora ficou adequado e você já sabe, é só ajustar o EV na exposição. Como tem o glare, a imagem ficou embaçada, enuveada, porque é uma miniatura muito pequena. Se você quiser ver um preview melhor, tecla F10, desabilite o glare no Output e clique novamente no Render Preview. Agora está normal de novo, podemos ajustar aqui facilmente pelo EV. Eu acho que 4 fica adequado. Vamos renderizar e ver. Não tem nenhuma área muito intensa nesta imagem. O glare provavelmente não vai aparecer, mas se quiser habilitar, pode. Renderize e veja. Eu vou pausar e volto no final. E está pronto. Temos a imagem noturna sem nenhum esforço. Foi como colocar uma lâmpada na sala e acender a luz. Os materiais se comportaram normalmente, não precisou alterar nenhuma configuração, nem configuração de render. A única coisa que precisou alterar foi a exposição da câmera, exatamente como aconteceria na realidade. Então vou salvar esta imagem na pasta Arquivos Final, Arquivos Aula 2, Exemplo de Render Interno Final, com o nome Exemplo Interno Noturno. Também vou salvar a cena com o mesmo nome, na mesma pasta final, para você usar de referência. Veja como você pode distribuir as luzes pela cena, normalmente, igual acontece na realidade. Vamos acender também o abajur. Então, segurando o Shift, mova a luz para criar uma cópia. Na janela de clone, escolha a cópia e pela vista top, centralize com o bocal do abajur. Pela vista lateral, mova para baixo e posicione próximo do bocal. Veja que agora está muito grande, então vamos diminuir o raio dela para 3. 3 é pouco, 4. Abaixe e centralize com o bocal. E imaginamos que a luz do abajur é mais fraca do que a luz do teto. Então vamos trabalhar com a metade do valor, 75 candelas. Agora tem mais luz na cena, então provavelmente precisa modificar o EV no controle de exposição. Tecle 8 e vamos fazer um render de preview. Mas lembre-se, estamos com o glare e ele pode enuvear a imagem por ser uma miniatura muito pequena. Então antes, tecle F10 e na aba Render, desabilite o Output. Agora clique no Preview e veja. Lembrando sempre de deixar habilitada a viewport da câmera. A imagem parece um pouco forte demais, então vamos tentar com 5. Feche o controle de exposição, habilite novamente o glare e renderize para ver como fica. Eu vou pausar e volto no final. A imagem está pronta, o efeito de glare ficou bem suave porque a exposição está adequada e foi super simples ligar o abajur. Foi como colocar uma luz nele e acender. A única configuração que precisamos fazer foi ajustar o controle de exposição. Vamos fazer ainda mais um teste. Vamos fazer um render apenas com o abajur ligado.
Mas antes disso, eu vou salvar esta imagem na pasta Arquivos Aula 2 do seu DVD, dentro da pasta Final, com o nome Exemplo Interno Noturno com Abajur. Vou fazer o mesmo com a cena, salvando dentro da pasta Final da aula 2, usando o nome Exemplo Interno Noturno com Abajur, para você usar como referência. Agora, novamente, desabilite o Glare para fazer o prévio no controle de exposição, e para desligar a luz do teto, basta selecioná-la e desabilitar aqui o ON. Volte a selecionar a vista da câmera, tecle 8, e clique no prévio. Agora a imagem está mais escura. Podemos tentar com 4, pode ser que estoure muito. Apesar que é o correto nesta situação, se tem pouca luz na cena e o fotógrafo precisa ajustar a exposição para capturar mais desta pouca luz que tem na cena, não deixando a imagem muito escura, as áreas muito claras ficarão estouradas. É normal. O que não pode é estourar muito, porque daí fica feio. Então, vamos tentar esse render com 4,5. Não precisa modificar mais nada. É só você habilitar novamente o Glare na aba Render e renderizar. Eu vou pausar e volto no final. A imagem ficou mais escura, como era de se esperar, mas continua realista. O Glare ficou bem suave, pois o EV no controle de exposição está alto. Se você quiser um abajur mais intenso, com mais brilho, mais estourado, é só diminuir um pouco o valor do EV no controle de exposição e renderizar. Não precisa modificar mais nada, porque no MentaRay é tudo simples assim, é tudo praticamente automático. As coisas acontecem naturalmente, igual acontece na realidade. Veja que passamos da situação de iluminação mais intensa, com o sol a pino, até a iluminação mais suave, com apenas um abajur na cena, e não precisamos modificar nenhuma configuração de materiais, de render, apenas ajustar um parâmetro no controle de exposição. Se você importar no 3ds Max ou modelar no próprio 3ds Max uma geometria de qualidade detalhada em escala real, aplicar materiais fisicamente corretos como os materiais da biblioteca da 3D1 ou aprendendo a configurar seus próprios materiais, usando valores realistas nas luzes fotométricas quando simular iluminação artificial, pois como vimos no caso de iluminação natural, no caso de um dia de céu aberto, você não precisa nem configurar a luz, basta criar o daylight, as sky portals nas aberturas e posicionar na cena. Configurar um ou dois parâmetros no Final Getter, o anti-aliasing, o controle de exposição e renderizar. Porém, saber como funciona cada recurso, cada parâmetro e quando usar é muito importante para poder resolver qualquer situação que aparecer da forma mais eficaz, facilitar a configuração da cena, não perder tempo de render e sempre obter um resultado realista. É isso que vamos ver a fundo nos próximos vídeos.